E sejam bem-vindos e bem-vindas! Você está no canal Curas e Magias? Eu sou a Rafa Oraculista e venho hoje trazer a leitura do Sagrado Feminino e vamos iniciar com uma reflexão de Simone de Beauvoir. Eu trago para você, então, consulente, um questionamento para refletirmos. Feminista ou feminina? O que será que estamos enfrentando hoje em nossa realidade? Qual é o conceito que nos abarca, que nos acolhe? Como você vê isso em sua vida? Vem comigo e traz também o que você pensa sobre o assunto e deixa nos comentários. E vamos sempre trocando as nossas ideias e crescendo juntos e juntas. Vamos lá, consulente? Então, as mulheres, ainda hoje, vivem sob um sistema de patronato. Com poucas exceções, elas têm a escolher, não entre serem livres ou se casarem, mas entre serem uma propriedade pública ou uma propriedade privada. As mulheres se unem a um membro da classe dominante. Podem, ao menos, esperar que alguns dos privilégios deles possam, por assim dizer, passar para ela. Mas as mulheres sem homens estão na mesma situação das órfãs. São uma subclasse desamparada, que necessita da proteção dos poderosos, isto é, a antítese da liberdade. Elas ainda serem definidas negativamente por uma situação de classe, pois hoje elas estão num estado de vulnerabilidade exagerada. Participar do domínio de alguém, escolhendo seu senhor, dá em geral a ilusão de uma escolha livre. Mas, na realidade, a mulher nunca é livre para escolher o amor sem motivações externas. Para ela, no momento atual, as duas coisas, amor e status, devem permanecer inextricavelmente entrelaçadas. Agora, supondo que uma mulher não perca de vista esses fatores fundamentais da sua condição quando ama, ela nunca será capaz de amar gratuitamente, mas apenas em troca de segurança. 1. Da segurança emocional que, vimos, ela tem motivos para exigir. 2. Da identidade emocional que ela seria capaz de encontrar pelo trabalho e o reconhecimento, mas que lhe é negada, forçando-a assim a buscar sua definição através de um homem. 3. Da segurança da classe econômica que, nessa sociedade, está ligada à sua habilidade em fisgar um homem. Duas dessas três exigências são condições sem validade para o amor, contudo, são impostas a ele, sobrecarregando-o. Assim, na sua precária situação política, as mulheres não podem se dar ao luxo do amor espontâneo, e isso seria perigoso demais. O amor e a aprovação dos homens são importantíssimos. Amar impensadamente antes de ter assegurado o compromisso legal poria em risco esta aprovação. Uma vez que a mulher se entrega emocionalmente, ela será incapaz de jogar os jogos necessários. Seu amor surgirá primeiro, exigindo expressão. Fingir uma frieza que não sente, então seria doloroso demais e, além disso, seria inútil. Ela banca a durona e com isso está visando a liberdade de amar. Mas, a fim de garantir esse compromisso, ela deve refrear as emoções, deve observar as regras, pois, como vimos, os homens não se submetem à abertura mútua e à vulnerabilidade, a não ser que sejam forçados a isso. Como, então, ela faz para obrigar o homem a assumir esse compromisso? Uma das suas armas mais poderosas é o sexo. Ela pode excitá-lo até ele chegar a um estado de tormento físico, com uma variedade de estratagemas, recusando a necessidade dele, provocando-a, dando e tirando, através do ciúme e assim por diante.
Uma mulher, sob análise, se indaga: por quê? Existem poucas mulheres que nunca se perguntam, em certas ocasiões, quando eu devo ser difícil para um homem? Penso que nenhum homem se preocupa com perguntas desse gênero. Eles talvez perguntam-se apenas quando ela cederá. Os homens estão certos quando se queixam de que falta discriminação às mulheres, que elas raramente amam um homem por suas características individuais, mas antes pelo que ele tem a oferecer, sua classe, que elas são calculistas, que usam o sexo para obter outras coisas e etc. De fato, as mulheres não estão em condições de amar livremente. Se uma mulher tem bastante sorte para encontrar um rapaz decente, que a ame e a sustente, ela está se saindo bem. E geralmente será grato o bastante para retribuir o amor dele. A única discriminação que as mulheres são capazes de exercer é a escolha entre os homens que as escolheram, ou opor um homem, um poder contra o outro. Mas provocar o interesse de um homem e pegá-lo numa armadilha, logo que ele expresse seu interesse em se comprometer, não é exatamente uma autodeterminação. Agora, o que acontece depois que ela finalmente fisgou seu homem, depois dele ter se apaixonado por ela e estar pronta a fazer qualquer coisa por ela? Ela conta com uma nova série de problemas. Agora, ela pode afrouxar o controle, abrir a rede e examinar o que pegou. Geralmente, fica decepcionada. Não é nada que o interessaria. Se ela fosse um homem, geralmente está abaixo do seu nível. Ele pode não ser grande coisa, mas pelo menos eu consegui um homem para mim. É assim que acabam pensando, em geral, a maneira também como se sente, mas pelo menos agora ela pode parar de encenar. Pela primeira vez é seguro amar. Agora ela pode tentar furiosamente prendê-lo emocionalmente, pretendendo realmente o que sempre pretendeu. Frequentemente é atormentada com preocupações de que ele poderá desmascará-la. Ela se sente uma impostora. É assediada por medos de que ele não a ame do jeito que ela realmente é. E geralmente está certa. Ela queria se casar com um homem com quem pudesse ser tão como ela realmente é. É nesse momento que ela descobre que o amor e o casamento significam, para um homem, uma coisa diferente do que significa para ela. Embora os homens em geral acreditem que as mulheres são inferiores, todo homem tem reservado na sua mente um lugar especial para uma única mulher que ele elevará acima de todas as outras, graças à união com ele. Até agora, a mulher que tinha ficado de fora implorava pela aprovação dele, morrendo de vontade de ascender a esse lugar de destaque, mas, uma vez lá, ela se dá conta de que foi elevada acima das outras mulheres, não em reconhecimento ao seu valor real, mas só porque se adaptava primorosamente a esse pedestal. Provavelmente, ele sequer sabe quem é ela, se é que, nesse momento, ela própria o saiba realmente. Ele a admitiu não porque a amasse genuinamente, mas somente porque ela representava tão bem suas fantasias pré-concebidas, embora soubesse que o amor dele era falso, já que ela própria o maquinara. Não pode deixar de sentir desrespeito por ele, mas tem medo, em primeiro lugar, de revelar seu eu verdadeiro, pois então até esse falso amor poderia perder-se. E, finalmente, compreende que, para ele também, o casamento teve todos os tipos de motivação que nada tem a ver com o amor. Ela foi meramente a pessoa mais próxima da imagem fantasiosa dele. Foi chamada de a atriz mais versátil, pela multiplicidade de papéis que assumiu na peça dele, como alter ego, mãe de meus filhos, dona de casa, cozinheira, companheira. Foi adquirida para preencher um espaço vazio na vida dele. Mas a vida dela é nada. Portanto, ela não escapou de ser como as outras mulheres.
Foi erguida para fora desta classe somente porque ela agora é um apêndice de um membro de classe dominante. E ele não pode unir-se a ela, a não ser que eleve seu status. Mas ela não foi libertada. Foi promovida a uma dona de casa. Foi elevada somente para ser usada de um modo diferente. Sente-se enganada. Não recebeu amor e reconhecimento, e sim possessividade e controle. É assim que ela se transforma na noiva ruborizada. Uma mudança que não importa quanto seja universal e previsível. Ainda deixa o marido perplexo. Você não é a mulher com quem eu me casei. A situação das mulheres não mudou significativamente do que ela sempre foi e do que ela é até hoje, pois durante os últimos 50 anos as mulheres tiveram uma dupla ligação com o amor, sob a máscara de uma revolução sexual que se supõe ter ocorrido. Vulgo feminismo. Você não ouviu falar da revolução sexual? As mulheres foram persuadidas a deixar cair a couraça. A mulher moderna tem horror de ser tida como uma mulher desviada, que era exatamente o que a sua avó esperava que acontecesse no decorrer natural das coisas. Também os homens, ainda no tempo dos avós, esperavam que toda mulher digna os deixaria esperando. Jogaria todos os jogos normais, sem se sentir mal. Uma mulher que não protegesse seus interesses desse jeito não era respeitada. A jogada estava clara. Mas a retórica da revolução sexual, se não trouxe melhorias para as mulheres, provou ter grande valor para os homens, convencendo as mulheres de que as estratagemas e as exigências femininas habituais eram desprezíveis, desonestas, púdicas, antiquadas e autodestrutivas. Foi criado um novo estoque de mulheres disponíveis para expandir o escasso suprimento de mercadorias para exploração tradicional, destituindo as mulheres até da pequena proteção que tão penosamente elas tinham conquistado. As mulheres hoje não se arriscam a fazer as velhas exigências, por medo de ter um novo vocabulário, criado especialmente para esse propósito, gritado para elas. Castradora, provocante, uma verdadeira droga, um baixo astral. O ideal é ser uma gatinha para frente. Mesmo hoje, muitas mulheres sabem o que está se passando e evitam a armadilha, preferindo ser xingadas a serem desenganadas, em função do pouco que elas podem esperar dos homens, pois ainda é verdade que mesmo os mais avançados desejam uma senhora relativamente não muito usada. Mas, cada vez mais as mulheres são tragadas pela armadilha, apenas para descobrir tarde demais que as tradicionais estratégias femininas tinham um objetivo. Elas se chocam por se surpreenderem, aos 30 anos, queixando-se num vocabulário perigosamente próximo das antigas variedades do eu fui usada. Os homens são gaviões. Eles são todos falsos. Eventualmente são forçadas a reconhecer a verdade dos velhos ditos populares. Uma mulher bonita e generosa é, na melhor das hipóteses, respeitada, mas raramente amada. Eis uma descrição válida, ainda hoje, da mulher emancipada. No caso, uma artista de seus 30 anos, tirada dos primeiros romances de nossas eras. Ela sempre teve aborrecimento com seus homens, mas cedo ou mais tarde eles acabavam abandonando-a. Os homens nos quais ela reconhecera potencialidades passaram todos por um violento, porém temporário período de interesse, que cessou tão abruptamente quanto começou, sem deixar sequer fios de ligação com os momentos vividos a dois, como esses curtos temporais de agosto, que só ameaçam e se dissipam, sem razão aparente, não produzindo nenhuma chuva. Às vezes, ela procurava, como uma imparcialidade quase masculina, uma razão para isso. Sempre tentou manter suas relações no plano que os próprios homens pareciam preferir
certamente nenhuma mulher quereria, e poucas conseguiriam pedir menos de seus homens do que ela pediu. Nunca tomou seu tempo arbitrariamente, nunca os fez esperar, nem vê-la em casa em horas inconvenientes, nunca os fez servir de criados para ela. Ela o satisfez e elogiou a si mesma por ser uma boa ouvinte. E, contudo, ela pensava nas mulheres que conheceu. Como todas tinham pelo menos um homem nitidamente extasiado por elas. Pensou nas mulheres que tinha observado, como pareciam conseguir um homem quando quisessem, e se não conseguissem tê-lo, facilmente o substituíam por outro. As mulheres de ideias elevadas, que acreditavam ser possível a emancipação, mulheres que tentaram desesperadamente libertar-se dos grilos femininos, que tentaram cultivar o que acreditavam ser uma integridade, uma honestidade e uma generosidade maior dos homens, foram perversamente enganadas. Descobriram que ninguém apreciava suas conversas inteligentes, suas aspirações elevadas, seus grandes sacrifícios para evitar que desenvolvessem as personalidades de suas mães. Por mais que os homens tivessem prazer em desfrutar da sua sagacidade, do seu estilo, do seu sexo e de suas ceias à luz de velas, sempre acabavam se casando com uma outra. E então, para arrematar tudo isso, voltavam para se queixar que tinha sido tudo. As mulheres emancipadas descobriram que a honestidade, a generosidade, a camaradagem dos homens era uma mentira. Os homens todos tinham muito prazer em usá-las e depois dispensá-las em nome da verdadeira amizade. Eu te respeito muito e gosto muito de você, mas sejamos razoáveis. E além disso, existem os homens que saem com elas para discutir. Simone de Beauvoir deixando as mulheres em casa, com fraldas. As mulheres emancipadas descobriram que os homens estavam longe de ser os caras legais, a quem elas gostariam de se equiparar. Descobriram que, imitando padrões sexuais masculinos, o olhar volúvel, a busca pelo ideal, a ênfase na atração física, entre outros requisitos, não só estavam conseguindo a liberação, mas estavam caindo em algo muito pior do que aquilo a que tinham renunciado. Estavam imitando e tinham inoculado em si próprias uma doença que não havia sequer brotado de sua própria psique. Descobriram que seu novo barato era superficial e inexpressivo, que suas emoções estavam secando por trás disso, que envelheciam e se tornavam decadentes. Tinham medo de estar perdendo a capacidade de amar, não tinham ganho nada imitando os homens, apenas superficialidade e imaturidade, e ainda por cima não eram tão hábeis quanto eles, porque alguma coisa dentro disso tudo era contra a sua natureza. Desse modo, as mulheres que decidiram não se casar porque eram suficientemente espertas para olhar à volta e ver aonde o casamento levava, descobriram que era uma questão de se casar ou de nada. Os homens só se comprometiam por um preço. Elas participavam da vida deles, dependerem do pedestal dele, tornarem-se um acessório. Se não ficaram consignadas a este limbo de gatinhas, que não significam nada, ou pelo menos nada do que a mãe pretendia. Serem a outra mulher até o resto da vida, usada para provocar a esposa dele, para provar sua virilidade e ou sua independência. Saboreada pelos amigos como sua última conquista. Interessante. Pois mesmo que ela tenha renunciado a esses termos e ao que eles representam, nenhum homem renunciou a eles. Sim, o amor significa para os homens uma coisa inteiramente diferente do que é para as mulheres. Significa posse e controle. Significa ciúme, apesar dele nunca o ter demonstrado antes, mesmo que ela possa ter desejado. Não importa se ela era dura ou se tinha sido violentada antes de pertencer oficialmente a ele. A partir de então, é que ele se torna um vulcão, um verdadeiro furacão,
porque sua propriedade e extensão do seu ego foi ameaçada. Isso significa uma crescente perda de interesse, unida a um olhar volúvel. Quem precisa disso? Infelizmente, as mulheres precisam. Eis, mais uma vez, ela algumas vezes se sente desiludida por não ser mais perseguida pelos homens. Nesses momentos de não ser perseguida, ela fica muito deprimida. Todos os homens são egoístas, brutais e desatenciosos, mas eu gostaria de encontrar um, assim diz ela. Vimos que uma mulher precisa de amor, em primeiro lugar, por sua função naturalmente enriquecedora, e, em segundo lugar, por motivos sociais e econômicos, que nada tem a ver com o amor. Negar sua necessidade é colocá-la num lugar social e economicamente extra vulnerável, bem como destruir seu equilíbrio emocional, que, diferente da maioria dos homens, é basicamente saudável. Os homens merecem isso? Decididamente não. A maioria das mulheres sente que fazer tais acrobacias por um homem seria unir a ofensa à humilhação. Eles continuam como antes, tirando o melhor partido de uma situação ruim. Se isso se torna demasiado ruim, elas optam por um afastamento. E assim, damos início à nossa leitura do Sagrado Feminino de hoje, a nossa leitura oracular. Uma boa reflexão, não é mesmo, consulentes? Precisamos abordar esses temas uma vez ou outra, pois nós mulheres, no momento em que nos encontramos, precisamos nos unir e colaborar uma com as outras, deixar as competições para trás, pois muitas vezes a questão, digamos, por exemplo, de triângulos amorosos se fazem por mera competição, de uma mostrar que é melhor que a outra, e o homem acaba se vangloriando por esta guerra entre as mulheres, que é realmente algo que vai contra a nossa natureza. Por isso devemos respeitarmos umas às outras, pois se uma respeitar as outras, quando um não quer, um não briga. E assim acabaremos por desconstruir muitas ideias de traições que são hoje materializadas por conta dessas competições, seja de mulher com mulher e homem com homem, seja a questão sexual que você siga, a forma que você se entende como na sua maneira de interagir sexualmente, né? Dentro de questão aí de gênero, inclusive. Então, temos que ter este trabalho interno, esta consciência. Carregamos dentro de nós as duas energias, o feminino e o masculino. Por isso, precisamos trazer este equilíbrio para dentro de nós. Saber o que o nosso sagrado feminino tem em respeito e em devoção ao nosso sagrado masculino. E assim conseguiremos encontrar relações mais equilibradas e menos competitivas. Porque muito pior que é as mulheres competindo entre si, são casais que quando se formam também começam a competir entre si, tanto o homem como a mulher. E daí você vai adaptar a sua forma de relacionamento também, tá bom? Então é isso, consulente, trago para a reflexão, pois a questão feminista de procurar a igualdade entre os homens acaba por muitas vezes atropelando a questão de ser feminina. Então, não podemos colocar em competição com o homem. Cada um tem o seu lugar na natureza, cada um tem o seu lugar no universo e a sua função perante o cosmos. E é isso que precisamos procurar primeiro dentro de nós, estabilizar e equilibrar, para daí podermos nos satisfazer e nos realizar externamente, com quem escolhemos para ser nossos parceiros. E assim vamos conseguir trazer uma melhor energia, harmonia
nas relações para nós mesmos e para todos que nos cercam. E assim, vamos pedindo licença a todas as egrégoras espirituais, as nossas antepassadas, para que possam trazer o que precisamos trabalhar para superarmos, para transmutarmos qualquer energia de competição, qualquer energia de submissão, qualquer energia de mal entendimento de nossas próprias escolhas. E também nos aceitarmos para sentirmos pertencentes e também pertencemos ao mundo. E aqui vem a deusa Lakshmi. Sobre minhas bênçãos obterás a prosperidade e o amor. Muitas vezes, o medo de ficar sozinho, de ficar sozinha, a insegurança, leva as pessoas a entrar em relacionamentos extremamente abusivos. E é isso que precisamos combater. Afrodite, a deusa do amor, eu desperto em você o amor e a beleza. Muito lindo, né, consulente? Muito lindo. E vamos verificar mais o que vem para falarmos ou trabalharmos essas energias. A liberdade, né? A liberdade que buscamos está na maneira de nos colocarmos no mundo, de nos posicionarmos. Porque é como nos respeitamos que vamos colocar o limite para o outro nos respeitar. Brigitte, a deusa tríplice do fogo, minha inspiração, eleva a centelha da sua esperança. Aqui estou vendo ancestrais e antepassadas ajudando nossas consulentes e nossos consulentes numa questão do alto amor realmente, de se colocar na vida em primeiro lugar, de acreditar e saber que tem bênçãos de prosperidade e amor e que tem este merecimento. Esteja você sozinha ou num relacionamento, você tem sim dentro de você toda a magia do amor e da beleza, pois é despertado em você esta força e esta cura e esta magia. Porém, há que ter sim um discernimento, uma percepção maior de onde nos colocamos, consulente. Vamos verificar com o oráculo das deusas o que mais vem aqui. Kuan, compaixão. A compaixão nos abraça, não é mesmo? Temos que sentir compaixão por nós mesmos, pelos nossos semelhantes, por quem está ao nosso redor. A esfinge, o desafio, e o maior desafio é esse, de nos acolhermos e nos darmos a verdadeira gentileza que precisamos, né? Porque muitas vezes colocamos o outro em primeiro lugar. Você sabe que em determinados relacionamentos, quando vamos verificar a questão ali, quando está havendo algum abuso na relação, a questão geralmente é pelo poder. Geralmente é poder. Quem manda mais? Quem está no controle da energia? Esse é o maior desafio. E quando estamos num relacionamento, ao sair dele, o maior desafio é nos reencontrarmos. E se estiver no relacionamento para prosperar, o mais difícil também é estarmos numa relação e mantermos, não nos perdermos de nós mesmos. Porque fazendo isso, estaremos não só traindo o outro, mas traindo a nós mesmos. Eu vejo aqui que existem desafios até mesmo em se acolher e se aceitar como pessoa mesmo, sabe? Como aqui é necessário uma abertura mesmo para entender o que está acontecendo neste momento, consulente. Tudo que vem trazido aqui é de uma maneira intuída e tudo que estamos passando de acordo com a evolução da nossa sociedade e o que precisamos também para nos situar no mundo. Eu vejo que quando vamos trabalhar a questão do matriarcado e do patriarcado,
é quando vem tudo, né? Quando inicia tudo através do matriarcado, quando a mulher era considerada uma deusa sagrada e tudo mais. A partir de uma determinada época, isso foi sucumbido pelo poder, pelo patriarcado, pelo poder do homem, que veio submeter a mulher a uma questão de validade, para que ser válido, ela tem que estar na companhia de um homem. E precisamos trabalhar isso porque com o advento do patriarcado, o machismo se instalou, que é essa questão da posse, do controle, né? E, contrário a isso, se levantou o feminismo, que é a luta pelos direitos iguais. E acabou que isso gerando uma guerra entre homens e mulheres, entre o que é a liberdade e o que é a submissão. E vivemos hoje numa guerra de poder, vivemos hoje em relacionamentos que competem entre si. Tanto casais competem entre si, como as mulheres entre si se competem e os homens entre si se competem. Mas é isso que trazemos hoje para uma cura e uma magia aqui para transmutar. Que passemos a ser pessoas mais colaborativas com o próximo. Que passemos a ser mais perceptíveis com relação aos sonhos dos nossos semelhantes. Que não nos coloquemos em situação de competição para entrar em relacionamentos que já estão feitos, que já estão concretizados, que já estão tendo os seus encaminhamentos. Eu vejo muito quando eu faço as leituras de questões de triângulos, quartetos amorosos. Aqui não estamos para julgar ninguém, mas eu sei que isso também são padrões que vêm de antepassados e que precisamos trabalhar. Quando falamos não para um padrão, você quebra este padrão. E quando você quebra este padrão, você quebra um grande padrão de traição, que já vem de nossa ancestralidade, não é mesmo? Então, aqui existe uma abertura para este entendimento. Eu gosto de trabalhar muito com chamas, com almas destinadas e com a questão da monogamia também, entende? Porque eu vejo que a evolução do ser humano como pessoa, se quer entrar num relacionamento, eu vejo que a espiritualidade, toda uma melhora, ela só ocorre dentro de um relacionamento monogâmico. Em um relacionamento com mais envolvidos, eu acredito que não exista uma evolução, porque existe muita dor. É claro que existem pessoas que se colocam nessa posição e aceitam isso, e daí vai de todos os envolvidos aceitarem. Não estamos falando então de traição. Daí, essa leitura para quem aceita, esta dinâmica não é para você, consulente. Agora, se você está numa dinâmica que você tem um relacionamento e que você muitas vezes até não se sente ouvido ou compreendido ou compreendida pelo seu parceiro ou por sua parceira, é algo aqui que pede que você volte para você se dê esse amor primeiramente. E daí você pode ter para compartilhar com o outro. É uma compaixão, é algo que você tem que ter com você mesmo antes de oferecer ao outro. Vejo aqui que são pessoas muito afortunadas de amor e de beleza, até interna, uma espiritualidade, uma centelha de uma espiritualidade trazendo uma nova esperança, uma nova inspiração, através de novas ações e novas posturas, de novos comportamentos. Porque eu vejo que pessoas que estão nessa leitura acabaram se traindo e se perdendo de si mesmas por conta de relacionamentos que acabou aí se entregando por um padrão da sociedade. Ali diz que as mulheres dos 30 anos, né? Fala das mulheres dos 30 anos, por quê? Quando chegamos nos 30 anos, se já não estamos com relacionamento, casados ou com filhos, existem mulheres que entram em paranoia, porque é um padrão social, que você tem que estar casada ou com um homem até determinada idade. Senão você passa a quebrar um padrão familiar e você acaba até sendo excluída de determinados meios sociais.
entende? Então é muito importante também para as mulheres que passaram dessa idade e não tiveram a necessidade de também se casar, ter filhos, e isso nós também temos que trazer para um entendimento. Porque existe muito preconceito também com as mulheres que são solteiras, que não são casadas e principalmente mães solteiras também. Então há que ter aqui uma percepção e discernimento com relação ao que cada alma busca na vida. Existem acordos pré-determinados de almas que a pessoa já decidiu o que ela ia viver, o que ela não ia viver nesta vida. Quebrar padrões de família, quebrar padrões de antepassados. Por exemplo, esse exemplo que eu trago, além de tudo isso, de triângulos amorosos que vemos muito, é por conta de padrões ancestrais e também por competições de mulheres que veem outras num relacionamento e muitas vezes julgam ou a pessoa ser melhor ou pior para aquela pessoa, ou que poderia ser melhor para aquela pessoa do que aquela que está no relacionamento. E isso é tudo competição. Estamos numa sociedade extremamente competitiva. E é isso que eu trago para a cura. É isso que eu trago hoje para uma reflexão. É isso que eu trago hoje para podermos encarar o que vem pela frente. Porque estamos realmente no século XXI, onde está se elevando muito a questão do feminismo. Então precisamos ter em mente o que é o feminismo e o que é ser feminina. Porque o feminismo, ele é uma liberdade, sim, ele busca uma igualdade, sim, mas que muitas vezes causa até mesmo uma canseira nas pessoas. Porque a mulher busca um lugar de competitividade com o homem, mas a mulher tem que ver que ela não é como o homem. Ela não é como o homem, então não adianta nós competirmos com nenhum homem, assim como não somos como nenhuma outra mulher. Então não podemos nos colocar em estado de competição com nenhuma outra mulher. Precisamos nos conhecer, nos autoconhecer a nossa própria natureza. E não pense que se uma pessoa que você acaba se relacionando e que está em um relacionamento, sai do relacionamento para ficar com você, não vai também te trair. A pessoa que vai trair uma pessoa, ela vai trair sempre esta pessoa. Não pense que tirando uma pessoa de um casamento, da casa, de um relacionamento, você vai conseguir paz e harmonia para a sua vida. A não ser que tudo seja de uma forma muito natural. Mas aqui eu vejo que há que se eliminar questões de competições. Há que se eliminar estas questões também de submissão. Porque tem pessoas, consulente, que querem validação e só se sentem validadas se estiverem com companheiros ou companheiras ao lado. Mas isso não é verdade, isso é uma traição consigo mesma. Aqui pede que haja realmente este amor, este auto-amor, um amor próprio, que traga realmente uma valorização interna e que possamos todos juntos superar estes momentos difíceis que vêm vindo. A libertação da mulher não é a questão eu penso assim, do corpo, de se mostrar, de sair e assim, se relacionar com muitas pessoas ao mesmo tempo, a liberdade sexual e tudo mais. Também pode ser para um conhecimento profundo. Mas eu penso que pode haver sim até mesmo um excesso do que é este conceito da liberdade, do feminismo e da liberdade de ser feminina, de querer um relacionamento não só por segurança e status, mas realmente por uma espontaneidade do amor, não por medo de ficar sozinha, mas também em busca de um grande prazer, de se satisfazer emocionalmente, sentimentalmente e fisicamente também, por que não? E aí que vem o crescimento, porque aí sim existe um relacionamento mais profundo e não tão superficial como existe hoje, relacionamentos superficiais, Onde muitas pessoas acabam realmente se sentindo usadas,
e acaba trazendo mais e mais carências ainda à nossa humanidade. A, desculpa, as mulheres, né, que buscam um lugar nesta sociedade. Então eu vejo aqui que existe uma situação que precisamos hoje trabalhar todas juntas, todos juntos, abraçar um grande problema que se instalou no mundo, que é mesmo até uma situação que gera uma perversão e que pode realmente causar um veneno para nós. A cicuta diz que é um veneno, dependendo do excesso que possamos estar usando determinados entendimentos ou conceitos para justificar comportamentos, ao invés de trazer ajuda e crescimento, pode trazer sim situações tóxicas para a nossa vida, inclusive tempestades, situações muito carregadas que nem mesmo precisamos passar, como, por exemplo, questão de triângulos amorosos, quando somos sugados para essas relações. Que é isso? É a competição entre as mulheres e o homem se eleva, se achando o máximo porque duas mulheres brigam por ele. Ou, ao contrário, você vai adequar ao seu tipo de relacionamento, seja ele qual for a sua orientação sexual. Mas vejo que esse tipo de situação apenas causa um envenenamento, uma intoxicação e causa tempestades sem necessidade. Vimos até aqui, por exemplo, situações de triângulos amorosos energéticos que falamos muito, que é quando aquela pessoa está numa relação, você nunca nem teve nada com a pessoa, mas a pessoa leva você para dentro da relação, até mesmo para causar ciúmes, que é o que os homens também fazem muito, né? E as mulheres também, dependendo do nível aí de querer a satisfação ou o controle, pode também usar terceiras energias, quartas energias, para trazer ciúmes na relação. E aquela pessoa que está fora dessa relação, que nem sabe às vezes que está envolvida naquele relacionamento, acaba tendo que carregar aquele estigma, aquela carga, aquela energia, que nem mesmo ela sabe que está ali naquela situação. Simplesmente foi trazida energeticamente por pensamentos, por palavras, por ali rivalidades, entendeu? Que às vezes, né, na matéria nem existe, é tudo pensamento da pessoa mesmo. Então, é muito complicado a situação quando estamos lidando com essa questão do feminino e do masculino, trazendo até mesmo de um lado profano para elevarmos ao sagrado. Tudo isso tem que ser muito bem conversado. Temos em nós as dualidades da sombra e da luz. Temos que abraçar sim as sombras de nós e da nossa sociedade, para assim sabermos qual é o ponto crucial que precisamos modificar. Eu vejo que o ponto crucial é a competição, que é a competição de querer ser melhor que o outro, de mostrar que é melhor que o outro, acaba pisando no outro para que possa até mesmo conseguir aquele lugar, aquele pedestal que aquela pessoa é colocada muitas vezes, até mesmo por uma insegurança ou um medo das pessoas envolvidas. Quando você é colocada naquele lugar que você acaba usurpando da outra pessoa, você acaba vendo que realmente não é aquilo que você esperava. E é quando você começa a dar o verdadeiro valor do que é ser leal diante de uma amizade, o que é a lealdade diante de um relacionamento e principalmente o que é uma lealdade de você com você mesmo. Essa é a maior lição que eu vejo. Narciso Negro, exatamente. Aquela história de espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu. É algo muitas vezes para alimentar o ego, a conquista, para também se autovalidar. E isso tudo pode sim estar pisando em outra pessoa simplesmente para massagear o ego. E é o que vemos muito por aí hoje com relação quando estamos confrontando machismos e feminismos. É uma guerra entre os sexos e que acaba ainda machucando mais ainda, trazendo mais carências, mais frustrações e sim um envenenamento
e muitos relacionamentos abusivos que podem gerar até situações críticas de fatalidades que vimos muitos por aí. Trazemos aqui uma limpeza disso, tudo sendo varrido, tudo sendo encaminhado a partir do momento que nos conscientizamos da verdade. Porque os assuntos, eles são muito tabus. As pessoas não querem conversar sobre a questão. Quando vamos conversar sobre algo que alguém pensa diferente ou nem conhece do assunto, mas ouviu alguém também que nem conhece muito do assunto, não foi buscar, não leu, não procurou os melhores autores a respeito da situação e quer conversar a respeito, quer trazer achismos e opiniões que não têm fundamentos. Por isso eu trago, consulente, conhecimentos que eu acabo adquirindo, porque eu gosto também de receber conhecimentos que vocês têm e gosto de estar sempre aprendendo, para que não fiquemos assim tão estagnados e parados e dependentes do que uma sociedade que muitas vezes pode até mesmo nos aparentar doente e nós seguindo, sabe, sem questionar, sem sentir, ter uma sensibilidade daquele assunto, daquele conceito, como que aquilo está interferindo na minha vida, como aquilo está interferindo na minha relação com o meu próximo, com o meu parceiro, com a minha parceira ou com a minha família, né? Seja você, qual situação você esteja enquadrado. Então, a gente tem que ter esta mentalidade de liberdade, de conhecer e também de aceitar assim, não as opiniões, mas os conhecimentos, né, que são aí já trazidos por pessoas experientes e tudo mais, para podermos nos situar no momento e não ficar vulnerável a qualquer informação que vem, né? Hoje estamos muito aí atrelados a fake news, a informação ela tá muito a todo momento, ela é muito rápida, a internet e toda a forma aí de canal e de pessoas, né, trazendo informações aí a todo momento, de muitos assuntos, então precisamos sempre filtrar a fonte. Tá? Eu trago hoje falando sobre feminismo ou ser feminina, com uma das mentoras mais conhecedoras encarnadas, né, desse assunto, que é a Simone de Beauvoir, é uma das precursoras do feminismo. Então, para uma pessoa hoje falar em feminismo, certamente ela tem que conhecer Simone de Beauvoir. Se ela não conhecer, você já não tem nem como dar um crédito para o que a pessoa está falando, pois existe um conceito por trás da palavra, existe um fundamento por trás da palavra. Não é simplesmente algo que você vê um conceito de uma mulher que é feminista e lá tirar a roupa e ficar a liberdade, sair com vários homens, a liberdade sexual. É muito mais, é muito além disso. Até porque existe sim sempre o lado luz e o lado sombra. Existem as pessoas que vão pegar o conceito, deturpar esse conceito e fazer o que entende daquele conceito na sua vida. Assim como, digamos, aqui as nossas antepassadas, as grandes bruxas, que são condenadas até hoje, foram queimadas em fogueiras pelo seu conhecimento, pela sua forma diferente de agir no mundo e pela sua forma libertária de ser e de mostrar ao mundo, né, com o seu comportamento e com a sua grande independência, e que gerava, assim, susto e, assim, um espanto nas pessoas. E tudo que é diferente e tudo que é inovador causa medo e causa espanto. Tanto é que temos sim o medo na mesa, cale a destruição, pois quem tem medo destrói, porque não conhece o desconhecido, né? Acaba aí querendo destruir. Então, quem não conhece realmente o significado da situação, de uma energia, digamos, de um conceito de bruxa, é alguém que vai ter aí os piores pensamentos a respeito disso. E não, são elementos, são pessoas, são seres mágicos
que são cultuados até hoje e que realmente existem encarnados e que trazem uma ancestralidade de cura, de revolução e de modificação na sociedade de paradigmas. De tempos em tempos renasce essa magia para que possa trazer novos caminhos para a humanidade, novos ideais para a humanidade. Então vemos sim sendo muito atacada esta figura e mal compreendida. Para quem não sabe, em todas as religiões existe o sumo sacerdote, a pessoa que está acima ali, que é o líder, né? Digamos, existe o sacerdote se você for lá numa região afrodescendente, uma religião, existe o sacerdote. Se você for numa igreja evangélica, você vai ter o pastor. Se você for numa igreja católica, você vai ter o padre. Se você for num centro espírita, você vai ter o médium. A bruxa, dentro da sua egrégora espiritual, ela é a máxima autoridade dentro daquela egrégora espiritual. Assim como é o sacerdote, a sacerdotisa, o padre, o pastor, assim é a bruxa na sua egrégora espiritual. Ela é a máxima autoridade dentro daquela egrégora, né? Tanto que existem as bruxas sacerdotisas, que são as que comandam os rituais e têm a energia, os dons da natureza para isso. Tem aí algo, uma função até mesmo compensatória e equilibradora do cosmos, do universo. São as justiceiras, são aquelas que trazem a ordem, são testemunhas da criação. Estavam junto no momento da criação do universo, com o nosso próprio Criador. Tanto é que nem o Criador, o próprio Deus, os próprios mestres ascensionados as julgam de forma pejorativa. São seres que têm plena liberdade entre as dimensões. Então, é isso que eu trago para conversarmos. A figura, a ideia de uma mulher liberta, de uma mulher consciente, de uma mulher sagrada e que irá honrar também o seu masculino, o seu homem sagrado, seja ele você descobrindo esta energia feminina e masculina dentro de si e materializando fora, que é quando eu falo de almas destinadas. Você cocria a sua alma destinada, tá? Seja homem ou mulher, a orientação sexual que você siga, tá bom, consulente? Mas há que trazer para um entendimento esses conceitos e que não é assim, o que é estranho, a gente não tente cortar logo de cara. A gente não tente fechar os ouvidos logo de cara. A gente não vire as costas logo de cara, mas que a gente encare e entenda os conceitos. Quando alguém vier falar de algo para nós já vamos saber o que se trata aquilo. Quando vier algo, ou uma notícia, ou algo, alguém falando, você já vai saber, você já vai ter um botão vermelho, já vai ligar para você. Falar, bom, mas pelo meu entendimento, pela minha vivência, não é bem assim como estão falando. Vamos ver, vamos aprofundar esse questionamento, vamos aprofundar esse conceito, vamos ver se é isso mesmo, tá? Porque não é porque pegaram, por exemplo, na questão da bruxa, né, a magia que nós falamos tanto aqui, a magia negra, o feitiço, a magia branca e a magia contagiosa, que todo mundo, todos que têm esse culto, digamos, de deusa, de bruxa, vai usar isso pro lado mal, entende? Igual o conhecimento, digamos, nessa questão de feminismo, de machismo. Não é todo mundo, não é toda mulher que vai ser simpatizante ou adepta de um feminismo e que vai realmente entender que a liberdade é ter vários parceiros, ter várias, sabe, situações assim. Eu vejo que quando existe um excesso, seja de qualquer conceito, qualquer entendimento, é por conta de padrões que a própria pessoa carrega de ancestralidade de antepassados que há que trazer para uma cura. Que qualquer excesso pode trazer, sim, perdas, pode trazer até mesmo fatalidades.
Então é isso que temos que trazer para um equilíbrio e sabemos dosar, até mesmo para saber onde vai o nosso limite e começa o do outro. Não entrarmos no espaço do outro sem a permissão para isso, tá? E daí, sabendo o nosso limite, nós sabemos o limite do outro. Esta é a mensagem que eu fui intuída a trazer hoje para trabalharmos isso, porque me dói muito no mundo ver competição entre as mulheres. Isso é o estado negativo, sabe? Que traz tanto a questão de feminismo, tanto a questão de ser feminina. É algo muito triste ver mulheres competindo, inclusive se deixando levar em relacionamentos de pessoas, seja o homem ou a mulher na relação, que trazem outras pessoas para criar ciúmes, trazer competitividade, trazer mais tempestades, entendeu? Não há necessidade para isso, simplesmente para massagear o ego e ainda, sabe, se autoafirmar no mundo, criando ainda mais guerras e brigas, porque tudo envolve esta questão energética. Estamos vivendo no mesmo mundo. Existe sim a crença coletiva, existe sim os sonhos coletivos, existe sim a cocriação coletiva. Tudo que vivemos hoje fomos nós que criamos. Então temos que ter a responsabilidade dentro dos nossos comportamentos e dentro dos conceitos que nós criamos e nossos antepassados ancestrais criaram e que serviram para determinado momento, mas que agora, com o andar da carruagem, acaba sendo sim alguns conceitos deturpados, assim como utilizam magias, feitiços que são feitos para poderes da natureza para o bem, as pessoas acabam canalizando para o mal, para destruir o seu próximo. Assim é a questão de relacionamento, dentro desta ideia da liberdade sexual, da liberdade da expressão, da liberdade de ser, da liberdade de interagir, da liberdade de pertencer. Tudo tem um limite, e é esse limite que tem que ser trazido para a consciência. Tendo a consciência disso, conhecendo os conceitos, trazendo isso para uma experiência, é quando vamos conseguir transformar não só nós, que começa por nós, mas quando transformamos o nosso ser, o nosso jeito de ser, o nosso comportamento, quebramos padrões nossos, ancestrais, antepassados, é o momento que conseguimos ver a transformação ao nosso redor. Tá bom, consulente? Então é isso. Esta é a mensagem do sagrado feminino e do sagrado masculino. Quando estivermos diante de relações que você vê que já existe ali um comprometimento e algo, eu penso que é dever nosso não darmos abertura nem brecha para que possa existir traições, nem nós com nós mesmos e nem nós com outras pessoas. Darmos abertura para que isso aconteça. Quando um não quer, dois não brigam. Eu digo que eu sou uma pessoa que quando eu vejo que um homem é casado, para mim, o homem já ele já vira um outro ser, entendeu? Para mim ele é uma árvore, ele é outra história, entendeu? Não é assim, não consigo nem despertar desejos pela pessoa. Então, é porque eu fui, né, desenvolvendo isso, não digo também, né, cada um tem a sua história, mas é um exemplo apenas que eu dou, porque se você não dá brechas, a história não acontece. Agora, se você dá brechas, é quando vem as calamidades e você acaba levando isso, esse fardo, para toda uma futura geração. É uma maldição. E aí você tem que ter algum momento de quebrar este padrão. Porque se existe esse padrão, é porque alguém de suas famílias já viveu isso. E aí passou para outro e para outro. Assim é como as doenças, assim são como padrões de pensamentos, assim é até com questão de prosperidade financeira. Se você teve, né, antepassados que passaram por questões de falta financeira e tudo mais, é quando você traz isso para um conhecimento e você começa a criar situações mais prósperas, porque você quebra padrões,
tá? Então tudo são padrões e você só quebra padrões quando você se conscientiza de que aquilo ali é um padrão e que precisa ser rompido, porque sempre vai ter aquela repetição, as coisas se repetem. Sabe? Quando não é com uma pessoa, você larga daquela situação, vai para uma outra, se repete, vai para uma outra, se repete, e assim vai sucessivamente. Até o momento que você quebra e rompe aquele padrão e novas situações surgem na sua vida. Então é isso que trazemos para trabalhar um equilíbrio entre essa história do matriarcado, do patriarcado, que os seus excessos se transformaram no feminismo e no machismo, e que hoje são utilizados muitas vezes com conceitos deturpados para passar até mesmo dos limites impostos da própria natureza que nos abriga, tanto interna como externa. Bom, consulente, então é isso. Vamos ficando por aqui. Se você gostou, se você ainda não é inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações. Deixa seu like para você conectar a energia. Também já fica aí com esse vídeo guardadinho para você poder estar sempre revendo, né? E também estarmos trabalhando essa energia. Deixa seu comentário para mim, para podermos também dialogar sobre isso, porque o meu maior sonho é realmente montar um grupo, sabe, assim, de mulheres que buscam esse empoderamento dentro de uma ideia realmente de um ser independente, como feminino, como feminina, claro, podendo nos utilizar das lutas e das vitórias e das conquistas das nossas antepassadas, principalmente a nossa querida mentora Simone de Beauvoir, uma delas, né, que trouxe esse conceito tão maravilhoso para que pudéssemos conseguir direitos iguais, daí sim, direitos iguais, né? Por exemplo, trabalharmos e ganharmos o mesmo salário que os homens. Podemos ter nossas profissões assim como os homens. Nos colocar no mundo em respeito, assim como os homens são respeitados. Se estivermos casadas, solteiras ou não, entendeu? Se tivermos filhos, casadas ou solteiras também, sempre um respeito como um ser humano acima de tudo. E principalmente dentro dos gêneros, né? Homem e mulher também. E daí é aquela situação, sabe? Buscar realmente um equilíbrio e um respeito diante da nossa convivência neste planeta. E que podemos nos utilizar dos conceitos já aí enraizados, mas também trazemos isto para uma vivência e as modificações necessárias para que não sejamos aí empurrados para determinados situações e também, assim, digamos, estigmas que não precisamos carregar, entende? É algo que há necessidade de se pensar e se questionar, tá? Até onde vai o limite do conceito, né? Até onde vai a nossa tão sonhada liberdade? Então tem realmente a liberdade de voto, a liberdade de cidadã, de cidadão. Isso sim, eu acho que é muito legal o conceito de trazermos o feminismo para a nossa vida, porque são os direitos iguais. Agora, do que passa aí para a liberdade sexual, uma liberdade de você poder aí se colocar mais no mundo, mais assim, digamos, até mesmo de modo de se vestir, mostrar mais o corpo ou não, isso aí também vai de cada um e sabendo até o limite seu e o limite da onde também a sociedade acaba aceitando ou não, e também temos a consciência de que estamos servindo de modelo para os que estão vindo atrás de nós, tá? E deixando um legado para as futuras gerações, mas de uma maneira ética, moral, até mesmo aí mais equilibrada e mais justa, dentro de padrões considerados saudáveis. Tá bom, consulente? Então é isso.
E vamos ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima!